Os 10 maiores jogadores da França de todos os tempos. A escola francesa é uma das mais renomadas do futebol, com 2 títulos de Copa do Mundo na conta. Foi pensando nisso que decidimos elencar os 10 maiores jogadores da França de todos os tempos, tendo como fonte o material produzido pelo site BR Futebol. A lista está em formato de ranking, ou seja, do pior para o melhor. Colocamos pior entre aspas, porque, só tem lenda por aqui. Reunimos informações como principais clubes, período em atividade e números pela seleção. Bora ver como ficou. 10º, Laurent Blanc. Principais clubes: Montpellier, Saint-Étienne, Marseille, Inter. Período em atividade: de 1983 a 2003. Jogos pela seleção: 97. Gols pela seleção: 16. Posição: zagueiro. Abrimos a lista de maiores jogadores da França de todos os tempos com Laurent Blanc, um dos maiores símbolos da seleção nacional durante a década de 90. Zagueiro de origem, mas que também atuava como líbero, foi um grande líder dentro de campo. Vale a pena ressaltar que Laurent Blanc começou a sua carreira como meio-atacante no Montpellier. Curioso, né? Algum tempo depois, foi testado por Michel Messi na defesa. O jogador se saiu muito bem na nova posição muito por conta de sua alta estatura. Blanc não tinha velocidade, mas compensava a fraqueza com ótimo posicionamento e técnica refinada na saída de bola. Venceu a Copa do Mundo de 1998 e a Euro 2000 após ser convencido por Aimé Jacquet, em 1994, a voltar da aposentadoria. Em 2006, o zagueiro foi escolhido, pelos leitores da revista France Football, o 4º melhor jogador francês da história. 9º, Lilian Thuram. Principais clubes: Mônaco, Parma, Juventus, Barcelona. Período em atividade: de 1991 a 2008. Jogos pela seleção: 142. Gols pela seleção: 2. Posição: zagueiro. Lilian Thuram não poderia ficar de fora desse ranking. Afinal, estamos falando do jogador que mais realizou partidas com a camisa da seleção francesa. Foram 142 compromissos disputados, 2 gols anotados e muita raça deixada em campo. Não tinha tempo ruim para o defensor, que funcionava muito bem tanto como zagueiro quanto lateral direito. Lilian Thuram se destacava pela força física, agilidade e agressividade, sempre se mostrando um pedra no sapato dos atacantes adversários. O craque fez parte do elenco nas conquistas de 1998 e 2000, sendo peça fundamental no triunfo de ambos os títulos. Sua carreira na França durou muito tempo. Thuram ainda esteve presente no vice-campeonato mundial de 2006, contra a Itália. 8º, Didier Deschamps. Principais clubes: Nantes, Marseille, Juventus. Período em atividade: de 1985 a 2001. Jogos pela seleção: 103. Gols pela seleção: 4. Posição: volante. Segundo o colega de seleção Eric Cantona, Didier Deschamps era um jogador operário dentro de campo, pois protegia a zaga, neutralizava jogadas ofensivas adversárias e passava a bola para os mais qualificados balançarem as redes. Um verdadeiro cão de guarda que atuava como volante e carregava o piano como ninguém. Sua liderança também era algo invejável, não à toa, foi o capitão que levantou as taças de 1998 e 2000. Peça vital da geração de ouro que nos encantou na década de 90. Hoje é o atual treinador dos Les Bleus, repetindo o sucesso como atleta e conduzindo a seleção a 2 resultados impressionantes: o vice da Euro 2016 e o bicampeonato mundial de 2018. 7º, Eric Cantona. Principais clubes: Auxerre, Marseille, Manchester United. Período em atividade: de 1983 a 1997. Jogos pela seleção: 45. Gols pela seleção: 20. Posição: atacante. Na 7ª posição do ranking de maiores jogadores da França temos o polêmico Eric Cantona. Autor da voadora no torcedor do Crystal Palace, o feroz atacante que marcou época no Manchester United também desfilou seu talento ostentando a azulzinha. É fato que King Eric poderia ter acumulado mais gols e partidas pela seleção, mas foram justamente suas confusões e consequentes banimentos que o impediram disso. Pelo menos,
No tempo que esteve presente, mostrou garra, técnica refinada e faro de gol. Cantona sabia tratar a bola como poucos. Tinha drible, velocidade, visão de jogo, explosão e excelente arremate. Deve ser por isso que sabia jogar como centroavante e meia-atacante. Faltou um título pela França, claro, mas isso não apaga sua brilhante trajetória. Sexto, Jean-Pierre Papin. Principais clubes: Marseille, Bordeaux, Milan. Período em atividade: de 1984 a 2001. Jogos pela seleção: 54. Gols pela seleção: 30. Posição: atacante. Chegamos à metade da lista com Jean-Pierre Papin, centroavante clássico que não perdoava na frente do gol. Letal na pequena área, o atacante francês balançava as redes de todos os jeitos, característica que o concedeu 5 prêmios de artilheiro da Ligue 1. Jean-Pierre Papin já chegou fazendo barulho logo em sua primeira Copa, ainda jovem, faturando o terceiro lugar em 1986. Com o tempo, se desenvolveu a ponto de ser eleito o melhor jogador do planeta na premiação do Ballon d'Or em 1991. O azar de Papin foi ter jogado num período em que a França falhou em se classificar para vários torneios, entre eles, as Copas de 90 e 94. Em 98, ele já havia se aposentado da seleção. Quinto, Thierry Henry. Principais clubes: Mônaco, Arsenal, Barcelona, Nova York e Red Bulls. Período em atividade: de 1994 a 2012. Jogos pela seleção: 123. Gols pela seleção: 51. Posição: atacante. Na quinta posição temos Thierry Henry, o maior artilheiro da história da França. Se você teve a oportunidade de vê-lo jogar, sinta-se sortudo, o homem era imparável. Um dos grandes craques que já pisaram nos gramados europeus. Falo com tranquilidade. O centroavante, ídolo do Arsenal, ficou negativamente marcado pelo toque de mão intencional que gerou o gol da classificação para a Copa de 2010, mas isso não chega nem perto das coisas que ele já fez pela seleção francesa. Henry marcou presença nos títulos de 98 e 2000, além de ter conduzido a França, junto de Zinedine Zidane, ao vice-campeonato de 2006. Os brasileiros não se lembram disso com sorriso no rosto, claro, mas precisam tirar o chapéu para este grandioso atleta. Quarto, Just Fontaine. Principais clubes: USM Casablanca, Nice, Reims. Período em atividade: de 1950 a 1962. Jogos pela seleção: 21. Gols pela seleção: 30. Posição: atacante. Continuamos a lista de maiores jogadores da França na história com Just Fontaine. É uma pena que muita gente não tenha visto jogar, pois o homem tinha faro de gol. Tanto é que possui mais tentos anotados do que partidas realizadas pela seleção. Defendendo os Les Bleus, Just Fontaine cravou um recorde que provavelmente nunca será alcançado, o de mais gols marcados em uma única edição de Copa do Mundo. O centroavante balançou as redes 13 vezes em 1958. Na história da competição, apenas Miroslav Klose, Ronaldo Fenômeno e Gerd Müller acumularam mais gols que Fontaine. É por essas e outras que o atacante merece um lugar de honra entre os melhores de todos os tempos. Terceiro, Raymond Kopa. Principais clubes: Angers, Reims, Real Madrid. Período em atividade: de 1949 a 1967. Jogos pela seleção: 45. Gols pela seleção: 18. Posição: meia. Raymond Kopa abre o pódio na terceira colocação da lista. Trata-se do único atleta da história a ter vencido os prêmios de melhor jogador jovem e melhor jogador em duas edições diferentes de Copa do Mundo, 1954 e 1958, respectivamente. Vale destacar que, em 1958, Kopa superou nomes de peso como Pelé, Garrincha e seu próprio companheiro de time, Just Fontaine. Naquela mesma temporada, ele ainda foi eleito o melhor jogador do mundo em premiação do Ballon d'Or. O meia-atacante não só marcava gols, como também amava o jogo. Abria defesas com seus dribles desconcertantes, colocava os companheiros na cara do goleiro e só não fazia chover no gramado. É considerado um dos maiores playmakers da história do futebol. Segundo, Michel Platini.
Principais clubes: Nancy, Saint-Étienne, Juventus. Período em atividade: de 1972 a 1987. Jogos pela seleção: 72. Gols pela seleção: 41. Posição: meia. 3 vezes melhor do mundo no Ballon d'Or. Multicampeão por clubes. Líder da seleção francesa no título da Euro 84. Esses são apenas alguns itens do vasto currículo de Michel Platini, um dos maiores craques europeus de todos os tempos. Apenas naquela Euro, Michel Platini marcou 9 gols, incluindo 2 hat-trick perfeitos, ou seja, tentos de cabeça, perna direita e perna esquerda na mesma partida. Também foi o capitão da seleção francesa nas Copas de 82 e 86. O maestro era habilidade pura. Com a cabeça sempre erguida, passava a bola com genialidade, cobrava faltas e organizava as ações no meio-campo. Infelizmente manchou a sua carreira no futebol após ter se envolvido em esquemas de corrupção em seus tempos de dirigente na UEFA. Platini foi banido e nunca mais poderá se envolver com o esporte. Primeiro, Zinedine Zidane. Principais clubes: Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid. Período em atividade: de 1989 a 2006. Jogos pela seleção: 108. Gols pela seleção: 31. Posição: meia. Não há o que discutir, Zinedine Zidane é o melhor jogador francês da história. Em campo, era um artista. Ou mágico, se assim preferirem. Ainda jovem, aproveitou o banimento de Eric Cantona, pegou a posição para si e nunca mais abandonou o protagonismo. Zidane tem no currículo 2 grandiosos títulos, a Copa de 98 e a Euro 2000. Foi eleito o melhor jogador do mundo na premiação do Ballon d'Or, faturou todos os troféus possíveis por clubes e inspirou gerações com sua genialidade dentro de campo. Zizou marcou gols importantes, liderou equipes e carregou a responsabilidade debaixo do braço, embora tenha se despedido da França com aquela cabeçada vexatória em Marco Materazzi. Cá entre nós. O episódio foi apenas um pequeno ponto fora da curva.